Hoje é um dia muito especial, porque é o dia quando nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. Mas antes que a ressurreição acontecesse, a Bíblia diz que houve muito sofrimento, muita dor. Jesus carregou a nossa cruz pelas ruas de Jerusalém. Jesus carregou as nossas dores pelas avenidas de Jerusalém. Jesus tomou todos os insultos e sofreu toda sorte de provações. Ele sofreu toda sorte de humilhação. E a Bíblia diz, lá em Isaías, no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si os nossos pecados, e o castigo agora que nos traz a paz, esta paz que podemos sentir, ele levou sobre si. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sei de um lugar onde as pessoas não gostam de ir. E esse lugar chama-se cemitério. Entre a cidade de Sorocaba e Tatuí, em São Paulo, há um cemitério muito conhecido. E ele é conhecido porque a entrada dele, no portal, está escrito uma frase. E a frase é esta: o que eu fui, tu és. O que eu sou, tu serás. Quando eu era adolescente, morando lá em Rio Verde, eu lembro-me que participei muitas vezes de enterros de amigos e conhecidos. E nós carregávamos o caixão da pessoa pelas ruas da cidade. E uma das coisas que eu gostava de fazer era ajudar a carregar o caixão, embora pegasse e escolhesse a parte mais leve, que era os pés. E eu me lembro quando ia aquele cortejo e chegava ao cemitério, então eu entrava ali, e uma das coisas que me chamava a atenção era ler as lápides. Ler ali o que estava escrito no túmulo das pessoas. Nunca encontrei uma frase diferente, a não ser aquelas louvando o morto, dizendo das qualidades dele, as boas coisas que ele havia feito, só coisa boa. Talvez isso justifique o ditado que diz que todo mundo é bom depois que morre. Aliás, isso me lembra aquela história no funeral, quando estava ali a esposa, o esposo no caixão e os filhos. E então, na hora da cerimônia, começaram a dizer tanta coisa boa a respeito do dito cujo, que a mãe olhou para o menino e disse: meu filho, dê uma espiadinha no caixão para ver se é o seu pai que está ali mesmo. Essa impressão de que realmente há tantas coisas boas que alguém pode falar ao nosso respeito, não deve ser esperada para depois, mas que se comecem a dizer agora alguma coisa boa. Lá em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 21, 20, há uma expressão muito interessante. Um dos reis de Israel morreu. E sabe o que aconteceu? Fizeram uma lápide para ele, o povo, e colocaram assim: foi sem deixar saudades. Imagine que epíteto, imagine que inscrição, imagine alguém passando por ali e lendo aquilo ali: foi sem deixar saudade. Engraçado que quando você vai a um cemitério, ao olhar no túmulo de uma pessoa, você vê a data do nascimento. Normalmente ali tem uma estrela. E mais embaixo tem a data do falecimento, aí tem uma cruz, para indicar o falecimento. Eu acho que deveria ser o contrário. Deveria ser a cruz quando nasce, e a estrela quando morre. Por quê? Porque quando você nasce, aí você começa a carregar a sua cruz. E é a vida inteira.
Uns carregam a sua cruz e a cruz de mais alguém. Um homem chegou para mim na igreja e disse: pastor, a minha mulher é a minha cruz. Eu disse para ele: irmão, neste caso, quando você morrer, mande escrever: carreguei a minha cruz e também carreguei a minha mulher. Aliás, Jesus teve uma ideia muito interessante quando ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome, veja bem, cada dia a sua cruz. Então, daí porque eu acho que se colocasse uma cruz ali, estaria mais, expressando mais o que acontece, o carregar a cruz diariamente, que simboliza o sofrimento, que simboliza os percalços da vida, que simboliza na vida espiritual a sua renúncia e a sua entrega da vida ao Senhor, e você tem que tomar a sua cruz. E a estrela? Bem, quando você parte deste mundo, se ali estivesse a estrela indicando isso, indicaria o quê? Que você parte deste mundo para ir se encontrar com a estrela da manhã, que é o Senhor Jesus. Não estaria nada fora, nada mal do espírito, do escopo da ressurreição, assim como nós entendemos. Mas voltando à história do cemitério, quando eu estive em Israel, eu fui ao jardim onde supostamente Jesus fora sepultado. E ali há um sepulcro cavado numa pedra. E em cima está escrito: ele não está aqui. E não poderia ser diferente. Imagine você chegando ali e encontrando os ossos de Jesus. Aqui são os ossos de Jesus. Aqui está o corpo de Jesus, você não pode ver, mas ele está enterrado aqui. Onde estaria a nossa fé? Paulo disse que se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria vã. Nós seríamos os mais perdidos de todos os homens. A razão da nossa fé é a ressurreição de Jesus. A razão porque somos crentes é porque Jesus se levantou dentre os mortos ao terceiro dia, como ele prometeu. A razão pela qual nós cremos na Bíblia, cremos no Evangelho, servimos ao Senhor, é porque o túmulo está vazio. Ele ressuscitou dentre os mortos. E não é o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que os pilares da nossa fé são dois: este sacrifício de Jesus e a sua morte e a sua ressurreição. São os dois pilares muito fortes da nossa fé. Por esta razão, os discípulos, logo no início do cristianismo, da igreja primitiva, a mensagem deles, ela baseava-se em dois aspectos: a morte de Jesus e a sua ressurreição. E se você ler as cartas de Paulo, você vai ver ele sempre falando da morte de Jesus e da ressurreição. Por quê? Porque se nós não anunciarmos esta morte do Senhor, nem a ceia podemos celebrar, porque ele disse: anunciais a minha morte até que eu venha. Então, é responsabilidade da igreja, minha e sua, anunciarmos o que Cristo tem feito por nós, mas irmos um pouquinho além de dizer: entretanto, ele ressuscitou, e ele vive, e ele reina para sempre, e ele está conosco neste momento. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Agora fica a pergunta: nós sabemos que todos morreremos, todo homem morrerá, mas voltará o homem a viver? A Bíblia diz que sim, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Agora é interessante que quando Cristo se manifestou depois que ele ressuscitou, veja bem que a Bíblia fala da ressurreição em 3 episódios, em 3 sentidos: a visão, a audição e o tato. Então a ressurreição de Jesus implicou na audição, na visão e no tato. Primeiro, a Bíblia diz que os discípulos viram o Senhor. Então a ressurreição não foi uma montagem. A ressurreição não é apenas um quadro que alguém bolou. A ressurreição não é alguma coisa que aconteceu e os discípulos pensaram. Não, eles viram, visão. Eles viram o Senhor depois de ressurreto. Mais de 500 pessoas, diz o apóstolo Paulo, viram o Senhor Jesus depois de ressuscitado. Então não é história de carunchinha.
Não é coisa inventada. O Senhor ressuscitou. Amém? O Senhor ressuscitou. Amém? A verdade é esta. Eles viram o Senhor Jesus. Mas não somente isto. Aí vem a audição. Eles ouviram o Senhor Jesus. Jesus se aproximou, colocou-se no meio deles, quando estavam ali no templo, com as portas fechadas, e Jesus disse: Pai seja convosco. No caminho de Emaús, Jesus falou com 2 discípulos ali. Jesus falou a Maria Madalena. Jesus conversou com tantas pessoas. Eles ouviram da boca de Jesus: não me detenham, porque eu vou para o meu Pai, mas vão a Galileia, digam a todos que eu ressuscitei, que eu estou vivo. E saíram apressadamente e foram anunciando: Jesus vive, Ele está vivo. Apareceu a Simão, apareceu a João, apareceu a Madalena, apareceu a um, apareceu a outros. Vão para a Galileia e lá vocês todos vão me ver. Mas não somente viram e ouviram, mas tocaram em Jesus. Eis que foram eles para a Galileia. E quando estavam ali os 12 reunidos, Jesus vem e se apresenta. Olha para Tomé, que havia dito: se eu não tocar nele, de maneira nenhuma vou crer. Ora, se eu vou crer que ele ressuscitou, imagine essa conversa de ressurreição. Eu quero tocar nele. Lá vem Jesus, entra no meio dos discípulos, sauda todos eles, depois chega para Tomé e diz: Tomé, olha as minhas mãos. Tomé, olha os meus pés. Tomé, olha aqui o meu lado, o lado da lança. Não seja incrédulo, mas crente. Creia. Deus meu, Deus meu. Tomé, você crê porque você está me vendo? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não me tocaram e creram. Bem-aventurados aqueles que não ouviram a sua palavra da minha boca, mas creram que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Bem-aventurado seja. Nós somos bem-aventurados de acordo com Jesus. Sabe por quê? Porque eu não o vi até hoje e não o verei fisicamente, mas um dia eu vou vê-lo no céu, face a face. Eu vou entrar pelas ruas do céu. Eu vou ver a Paulo, eu vou ver a Timóteo, eu vou ver a João, eu vou ver a Abraão, eu vou ver a Moisés, eu vou ver a Jacó, eu vou ver a Davi, eu vou ver a Salomão, eu vou ver a Isaías, eu vou ver todos eles. Mas eu quero ver o meu Cristo, porque foi Ele quem morreu por mim. Eu quero ver o meu Cristo, porque foi Ele quem morreu por mim. E agora, quais são essas evidências da ressurreição para que possamos celebrar a ceia do Senhor, pensando no que Ele fez? Primeiro, a sua morte. Não pode existir ressurreição sem morte, é claro. E Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E diz a Bíblia, inclinando a sua cabeça, Ele morreu. Segundo, o enterro físico de Jesus. Tiraram o corpo de Jesus da cruz e levaram e colocaram num sepulcro novo, José de Arimateia. Ungiram o corpo de Jesus, prepararam, envolveram com lençóis o corpo de Jesus, colocaram no túmulo. Quando Jesus ressuscitou, ali estavam 2 anjos. O que diz a Bíblia? Os lençóis estavam dobradinhos. O lenço que estava no rosto de Jesus, separado à parte. As coisas de Deus são tudo assim. Tudo organizado, tudo tem a sua mensagem, a sua teologia, o seu ensino. Nada acontece por acaso. O enterro físico de Jesus. Outra evidência, o túmulo vazio. Alguém aqui sabe onde Jesus está sepultado? Alguém aqui tem notícia? Olhe na internet e veja se você pode encontrar. E sabe por que não pode encontrar? Porque Ele vive. Os anjos disseram às mulheres: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo. Aqui está a evidência da ressurreição: a morte de Jesus
o seu enterro físico e o túmulo vazio. Agora, o que significa a ressurreição para você e para mim? Primeiro, significa que Jesus continua conosco. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segundo, significa um novo viver, uma nova vida. O que é que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que mais significa a ressurreição? Significa a graça restaurada de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas ofensas, diz o apóstolo Paulo. Deus restaurou outra vez. Deus estendeu a mão através de Jesus para que eu pudesse tocá-lo. E ele então segurou na mão do Pai e ele juntou as duas mãos, fazendo a reconciliação. Antes o pecado havia me afastado de Deus, antes o pecado havia me distanciado do Senhor. Agora Jesus promove esta reconciliação através da sua morte e ressurreição. Ele continua conosco, ele dá um novo significado para a sua vida, ele é a graça restauradora, mas ele é a promessa do retorno. Eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai voltar. Quando? Não sabemos. A que hora? Tampouco. De repente, num abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que os céus vão se abrir, como se que as cortinas celestiais, e vai surgir o Senhor nas nuvens, com os seus santos anjos, e Ele virá, e a Bíblia diz que nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, e vamos subindo todos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Que mensagem gloriosa! Tudo porque Ele morreu e ressuscitou. E ele disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos neste momento participar da ceia do Senhor. Se você já é crente, batizado por imersão, você pode agora participar da mesa do Senhor. Se você já entregou a sua vida a Cristo e sente que é nascido de novo, pertence ao reino de Deus, tem o seu nome escrito no livro da vida, foi obediente ao Senhor através do batismo, então você pode participar desta mesa chamada a mesa do Senhor.